Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos à Escola Dominical desse dia 18 maravilhoso que o Senhor nos fez, amém? Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como de sempre, estou apenas passando nos grupos da igreja. Peço para você aguardar só um pouquinho, se você já quiser abrir na tua Bíblia, pegando o seu caderno, a sua caneta, né? Nós vamos falar hoje, o nosso texto base hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Amém? Estou compartilhando esse texto aqui nos grupos da igreja e já vamos dar início. Vai deixando aí sua saudação aí para a gente ver que você está chegando. Amém? Para poder te saudar. Fala, Sil, graça e paz, tudo bem? Graça e paz. Tô já acabando aqui, meus amados. Amém. Por fim, o último grupo aqui da igreja. Amém. Vai abrindo aí a tua Bíblia, né, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 em diante. Hoje é um tema bem oportuno, né? Graça e paz, Renato, seja bem-vindo, meu irmão. A Sil que tá aí também. Vai deixando aí sua saudação, meu irmão, minha irmã, né? Pra gente ver que você tá chegando. Deixa eu abaixar aqui o meu vídeo. Quero já saudar a todos. Que legal que você tá aqui presente com a gente. Valzinha, graça e paz, bom dia. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Desculpa. Hoje nós estamos chegando, né, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos falar um pouquinho sobre cuidar do corpo, né, questão de fé e sabedoria. Né, um tema muito importante de se falar, principalmente nesse tema, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu confesso que isso vai falar muito comigo também. Espero que fale muito com você também. Amém? Quero começar como sempre, meus irmãos, antes até de entrar no texto bíblico, né? Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Antes de entrar no texto bíblico, antes de entrarmos até no tema da aula, eu queria fazer uma pergunta e quero que você participe comigo, tá? Como eu sempre falo, meus irmãos, não há certo, não há errado. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, né? A palavra do Senhor. O que tem mais valor para você? O corpo ou o espírito? Tá? O que tem mais valor para você? O corpo ou o espírito? Responde aí para mim, para a gente participar aqui juntos, né? Para a gente conseguir elucidar essa dúvida que nós temos, né? Então a pergunta de hoje, como eu sempre faço no início das aulas, é: o que tem mais valor para nós? O corpo ou o espírito? Né? O que nós devemos preservar, cuidar, né? O que nós entendemos quanto a isso? Pedrão, graça e paz, meu irmão, seja bem-vindo, né? O seu Hernani também que tá chegando, o seu Hernani e Dona Léo, graças a Deus. Tempo precioso, meu irmão, tivemos hoje, hein, Dona Léo? Que bênção! Oramos de madrugada, hoje eu e a Dona Léo, foi um mover de Deus maravilhoso, graças ao bom Deus, né? Você que tá participando desse relógio de oração aí, que continua, temos pessoas agora nesse momento em oração, né, pela sua vida, pela nossa igreja, pelo nosso país, né, por todas as áreas que você possa imaginar. Glória a Deus, vamos até as 18 horas orando, né? Deixa eu ver se eu consegui. Quero pedir já, se possível, para você compartilhar também esse link. Vamos alcançar mais pessoas, né, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero começar com essa pergunta hoje para você, né? Quero deixar essa pergunta aqui para cada um de nós. Você que está chegando agora, vai deixando sua saudação aí. E como eu sempre faço, quero deixar uma pergunta para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje na Escola Dominical, aprendermos um pouco mais. O tema de hoje é sobre o cuidado com o nosso corpo. Porém, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, né? O que tem mais valor? Como que você entende isso? O corpo ou o espírito? Amém. Ó, o Renato já respondeu. Deixa eu ler o que o Renato colocou aqui, ó. Ambos, o espírito sem corpo é alma penada. Amém, Renato? Boa, gostei. Né? A Sil, o espírito, mas não podemos descuidar do corpício. Falamos ontem da nossa forma esférica pandêmica.
O pessoal tá bem humorado, graças a Deus, irmãos. É isso aí. Boa, Sil, gostei também. Né? Quem mais tá chegando aqui? Samira, graça e paz, minha amada irmã, seja bem-vinda. Jaque, graça e paz. A todos vocês que estão chegando aí, vai deixando sua saudação pra gente ver que você tá aqui. Compartilha esse link. E já quero deixar essa pergunta pra vocês. Dona Léo, os dois. Boa, Dona Léo, obrigado. Obrigado, glória a Deus. Né? Então, assim, irmãos, vai deixando a tua resposta aí. O que você acha que é o mais importante? O que tem mais valor para nós? O corpo ou o espírito? Né? Então nós vamos dar início a essa aula hoje. Enquanto isso, vai respondendo aí, vai colocando a sua opinião. Né? Não há certo, não há errado. Nós estamos aqui para juntos, né, formar, né, e tentar entender o que a Bíblia diz a respeito e acerca, né, desses dois assuntos, o corpo e o espírito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito, sobre o corpo, perdão, né? Quero ler com vocês agora então, 1 Timóteo, pega aí sua caneta, pega aí seu caderno, ou se você quer anotar na Bíblia mesmo, amém, pode ser. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Vamos repetir esse versículo? Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Amém? Nós queremos hoje, então, meu irmão, refletir, né, sobre a importância do nosso cuidado com o corpo, né, enfatizar durante essa aula, né, o cuidado da saúde como expressão de adoração a Deus, né? Então, cuidado da saúde como uma expressão de adoração a Deus. Deixa eu ver se alguém mais aqui já respondeu. Dona Léo, os dois. O senhor Nani, para mim, os dois também. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, como a gente sempre faz, eu quero dar um contexto histórico desse texto, né, para a gente aprender em qual situação foi dado, em qual situação foi passado esse texto, né, como a gente sempre faz para crescimento, e depois nós vamos entrar de fato, né, na lição. Eu quero começar falando que ao longo da história, né, nós vamos aqui, quero chamar vocês a vivenciar isso com a gente, ao longo da história, a sociedade, né, ela foi se relacionando de várias maneiras com as questões da saúde do corpo. Né? Você deve mais ou menos imaginar isso. Por exemplo, na Grécia Antiga, a gente sabe que o corpo era exaltado, né? E em especial o corpo do homem era exaltado. Então a aparência física era fundamental na cultura helenista, né? Na cultura dos gregos antigos, né? Você deve lembrar disso na questão histórica. O corpo era exaltado, mas agora olha só, na Idade Média ele era reprimido. E eu quero lembrar aqui, por exemplo, a grande atuação, né? A atuação, quer dizer, da Igreja Católica, né? Aonde, por exemplo, o corpo era visto como algo demoníaco, né? Então daí se criou muito dessa cultura da mulher, né? Da mulher que não pode se exibir, em contrapartida à questão dos gregos, né? Olha que interessante isso. Então havia ali então um choque, né, de gerações com a ideia helenista. Então, para a Idade Média, em grande parte foi dominada pelo catolicismo, né, existia então aquela idade de que o corpo era algo ruim, né, era algo que, olha, não pode ser mostrado, é a queda dos homens, é a queda das mulheres, né, é sinal do pecado. Então se criou essa grande essência, né, na Idade Média, reprimindo o corpo. Na era moderna, né, ele era controlado pelo racionalismo, né? Então, ou seja, o que mais evidencia o corpo é quando você consegue expressar ele a partir da razão, né? Então, olha que interessante como nos tempos, meu irmão, em que nós vivemos, nessa questão como nós vemos o nosso corpo foi mudando. Na Grécia, o corpo era tudo, a forma beleza, né, estética era tudo. Na Idade Média, houve a repreensão, né, em relação ao corpo. Se você cuida do teu corpo, você tá em pecado, né? Tô sendo um pouco grosseiro aqui, mas é mais ou menos isso. E nós temos também, então, na Idade Moderna, aquela ideia, então, de que o que mais valorizava no corpo era a expressão através do pensamento, da razão, né? E hoje, né? E hoje, em muitos casos, por incrível que pareça, naquilo que nós chamamos de pós-modernidade, né, nós escravizamos ou somos escravizados por padrões sociais que nós podemos dizer que são inumanos. Ou seja, nós pegamos uma referência,
né? Muito se falou, eu posso usar esse termo, acho que não vai chocar ninguém não, né? Então, por exemplo, o corpo da mulher deveria ser o modelo das paniquetes. Vocês lembram lá, né, das paniquetes? Então, toda mulher tinha como padrão aquele corpo, né? Então, na pós-modernidade, é como se mais ou menos juntasse quase que todos as eras antigas, né? Para trazer à tona na pós-modernidade. Então, na pós-modernidade, a grande característica que nós temos quando nós falamos sobre o corpo é um padrão, né, desejado, que é inserido em nossas cabeças, que deve ser seguido, né? E quase sempre de uma forma, né, inalcançável. Né? Então, ou seja, olha, a mulher, se não tiver aquele bundão, se não tiver aquele peitão, desculpa os termos, mas acho que não vou chocar ninguém não, né? A mulher não está fora dos padrões sociais, né, requeridos. O homem, né, se o homem não for aquele cara com aqueles peitos quadrados, né, aquele tanquinho, né, também ele não vai ser socialmente bem aceito, né? Isso é uma das características que tanto os sociólogos como também os psicólogos, eles trabalham muito essa ideia da pós-modernidade e da necessidade de se alcançar corpos, né? Quase que de uma forma inumana, né? Difícil de se alcançar. As mídias sociais, igreja, têm reforçado a estética acima da saúde, né? E incentivado modelos opressores de beleza. Nós podemos ver, portanto, que a relação histórica do ser humano com o corpo sempre tendeu para o desequilíbrio. Ou seja, em toda a história da humanidade, o corpo sempre foi visto em extremos. Né? Eu usei essa expressão ontem, usei essa expressão no domingo passado, né? E eu quero dizer isso de novo para vocês. Quando nós vivemos na extremidade, nós precisamos nos lembrar que seja qual lado for, nós estamos mais perto, né, do desfiladeiro, né? Nós estamos mais perto de cair, né? Nós estamos mais perto. Por isso que quando nós falamos, e eu sempre digo isso, quando nós falamos sobre os fruto do Espírito, meu irmão, fruto do Espírito nos leva a um equilíbrio da vida. Não é um radical nem um fundamentalista. O Espírito nos leva a uma vida saudável, equilibrada, enquanto que naturalmente nós somos quase que sempre guiados a termos uma vida, né, de extremos. Ou a gente vive num extremo ou no outro. Né? Então é interessante que as redes sociais, as mídias, elas trabalham isso em nossas vidas, né, ao ponto de nos colocar essa situação do corpo, né, e na história, quase que como sempre, né, sempre tendeu para um desequilíbrio, como eu falei do estado lá dos gregos, do estado ali da era moderna, né, da era medieval, então todas essas sempre com desequilíbrio. A separação entre o corpo e o espírito, igreja, e ela foi criada, olha que interessante isso, sabe por quem? Pela filosofia de Platão. Platão ele contribuiu muito, né, para o nosso relacionamento complicado com o nosso físico. Né? Platão influenciou diretamente os pais da igreja, para vocês terem uma ideia. Né? Lá depois dos apóstolos, nós entendemos pais da igreja, aqueles que guiaram a igreja. Então veio os apóstolos, né, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os pais da igreja são aqueles que vêm depois, né, dos apóstolos. E Platão, com a filosofia dele, acabou contribuindo muito, né, para a ideia daqueles homens sobre o que era, né, ser igreja, para vocês terem uma ideia. E isso, então, nós podemos dizer que ele influenciou diretamente os pais da igreja, né, ao dar ao corpo físico um tom negativo. Porque lembra que eu falei que para os gregos, né, em certa época, na verdade, na modernidade, que foi totalmente influenciado também pela filosofia, a melhor escolha do corpo seria a razão, a mente, a forma de se pensar. Né? Bom, mas dito isso, vamos lá. Por isso, por muito tempo e até hoje, muitas pessoas elas tendem a olhar para si e a sua condição física com conotações negativas, né? Ou descomprometida. Olha os extremos aparecendo, ou de uma forma negativa ou de uma forma descomprometida. Afinal, o corpo não vale nada e sim o espírito. Não é o que muitos de nós pensamos, irmãos, sobre isso? Pensam no corpo como escravo do pecado e que o espírito é o único que pode alcançar a eternidade. E esse tipo de pensamento traz inúmeros prejuízos, nós vamos ver hoje no decorrer dessa lição. Dentre elas, a falta de hábitos saudáveis. Mas no que a Bíblia pode nos ajudar em relação a esse tema? E é aí que nós então vamos iniciar. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O corpo vira pó, o espírito permanece até a eternidade, mas enquanto estamos por aqui precisamos cuidar do corpo. Amém, Jaque? Exatamente isso. E também do espírito. Boa! Exatamente isso. Nós vamos falar nesse texto.
Perceba já uma dica que o próprio texto, o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, né? Lá no 4,16. Cuide de você, nós vamos ver o que significa esse cuido de você, e da doutrina. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse chamando, né, o Timóteo a perceber, né, as duas dimensões, tanto do corpo como também do espírito, né? O Denner, bom dia, meu irmão. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é assim a palavra de Deus? Amém, dona Léo, boa. A Silvia, bom é ter equilíbrio sempre. Amém, Sil. A Jaque concordando, amém, glória a Deus. Exatamente isso, meus irmãos. Então estamos bem alinhados, então não vamos trazer nada de novo, mas vamos compreender a palavra, né? Então o que a Bíblia pode nos dizer em relação a isso? A carta de Paulo a Timóteo, igreja, é muito diferente dos outros escritos que o apóstolo Paulo envia. Na verdade, tanto o primeiro quanto o segundo Timóteo, também como a carta que ele manda para Tito e Filemon, né, que são seus discípulos, filhos espirituais, tem em comum o fato de serem cartas com destinatários pessoais e não comunitários. Então, se você pegar a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está mandando a toda a igreja lá de Roma. A carta aos Gálatas, toda a igreja que está lá na Galácia. Né? Carta aos Éfesos, toda a igreja que está lá em Éfeso. Mais em especial, essas cartas de Timóteo, Tito, Filemon, são direcionadas diretamente a ele. A essas pessoas, vão tratar diretamente sobre a vida deles, né? O principal objetivo, né, dessa carta, dessa missão pastoral do apóstolo Paulo ao escrever Timóteo, era justamente, igreja, instruí-lo contra os equívocos e exagero do sincretismo judeu helenista. O que é sincretismo, meu irmão? Imaginem vocês assim, Jesus vem e diz para nós algo. Nós começamos a viver aquilo que Jesus, né, começa a dizer para nós, né? Então, o sincretismo é assim, aí eu volto para São Paulo. Eu aprendo lá com Jesus e voltei para São Paulo. São Paulo existem outras religiões, né? E aí eu começo a aceitar, né, as coisas, né, de outras religiões e vou trazendo para aquilo que eu aprendi com Jesus. Isso é sincretismo, é a gente trazer coisas de fora, né, para aquilo que nós recebemos da parte de Deus, tá? Então, sincretismo é essa a intenção da palavra sincretismo. Olha que interessante isso, então. Então, o apóstolo Paulo, ele tem essa ideia, né, de combater, né, os equívocos e exageros do sincretismo judeu-helenista. Né? Então, o judeu, ele acaba sendo influenciado também, meus irmãos, pela cultura grega. Ou seja, o que importa, né, é o corpo, o que importa só é a razão, o que importa... E o apóstolo Paulo vai dizer, não. Né? Nenhum, nem outro. Você deve buscar o equilíbrio. Né? E o contexto desse texto de Timóteo, igreja, ele sugere que havia falsos mestres, né, que incitavam as comunidades em discussões fúteis. Está lá na carta de Timóteo, depois você lê. O cuidado de Paulo para com Timóteo, então, propõe determinações contra as falsas doutrinas e a ganância dos falsos mestres. Né? Nesse texto, especificamente, da lição de hoje, dentre outras advertências que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, ele lança uma sentença, que dentro desse contexto está, então, o texto que nós lemos. Cuida de você mesmo. Mas o que isso queria dizer? Existiria então a mesma cultura helenista, né, dos gregos, onde o prazer meu deveria ser prevalecer, e ele quis passar isso ao apóstolo Paulo, para Timóteo, perdão, de forma alguma. Esse cuida de você mesmo é um conselho, né, para que ele cuidasse da sua própria saúde, né? E a gente vai entender um pouquinho mais se lermos o Timóteo um pouco inteiro, né? O texto inteiro. O cuidado de Paulo para com Timóteo, né, propõe determinações contra as falsas doutrinas e a ganância dos falsos mestres. Neste texto, entre outras advertências, ele lança então essa sentença dizendo, cuida de você mesmo. Mas o que isso queria dizer? Não havia ele dito que o exercício físico é pouco proveitoso? Abra a tua Bíblia rapidamente em 1 Timóteo 4, de 7 a 8. Aonde você está aí, meu irmão? Abra aí. 1 Timóteo 4, de 7 a 8. Nós lemos o 16, eu quero ler agora com vocês, né, o 7 ao 8. Diz assim, ó. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora e dá aquela que há de vir. Né? Vou ler de novo. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, pois quem tem a promessa da vida que agora e dá a que há de vir. Amém? Então estaria
o apóstolo Paulo sendo contraditório nessa ordenança, então, mandando ele cuidar de si mesmo? Né? Olha que interessante a gente pensar sobre isso. Apesar da mentalidade negativa, né, que a esfera material ganha, ela não havia por parte de Paulo nenhum desprezo ao corpo nem à saúde. Mas o entendimento forjado, igreja, a partir da obra redentora de Cristo. E ele cita isso também no texto lá dos versículos 4 e 5, que diz assim os versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então o que o apóstolo Paulo está querendo demonstrar ao Timóteo é que todas as coisas que Deus criou, inclusive o corpo, é bom. E ele está combatendo então os excessos, os extremos, né, que estava possivelmente, né, chegando até Timóteo. Então essa é a intenção do apóstolo Paulo, combater as extremidades, né, daquilo que estava acontecendo, estava rodeando, né, Timóteo. Por isso que nesse texto em específico ele está dizendo, olha, o exercício físico tem algum valor. Ele não está dizendo que é essencial, ele está falando que tem algum valor, sim, claro que tem. Né? E lá embaixo ele dá a ordenança, então, dizendo assim, cuida de você mesmo, porque o teu corpo é criação de Deus. O teu corpo é bom porque foi Deus quem o criou. Amém, igreja? Consegue entender essa atmosfera desse contexto? Por que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele não está se contradizendo, mas ele está dando algumas normas, algumas advertências a Timóteo para que ele não vá para nenhum dos extremos. Nem para o extremo de apenas se preocupar com os exercícios físicos, como também ao extremo de apenas preocupar-se com a espiritualidade. Ele está levando Timóteo a refletir sobre o equilíbrio da vida. Olha que interessante isso. Como grande conhecedor da lei e dos textos sagrados, igreja, de Deus, dos textos sagrados antigos, perdão, Paulo entendia o corpo como produto da bondade e da excelência da criação de Deus. Mas ele estava lutando contra os exageros que vinham de doutrinações erradas. Hora de depreciação do corpo, hora de enaltecimento do corpo. A ênfase se constrói no cuidado do apóstolo com o seu discípulo e no seu entendimento da importância do corpo para aproveitamento da missão. Ele não ignora a limitação física de Timóteo. Olha que interessante isso, que aparentemente ele tinha problemas no estômago, né, e fraquezas também. Por isso é que ele é incentivado a se cuidar. Mesmo livro de Timóteo, pula para o 5:23 agora, para você ter uma ideia. Capítulo 5, versículo 23. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então perceba, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha que interessante. Então, o cuidado de Paulo, né, incentivando ao próprio Timóteo a cuidar do corpo, né, para combater essas enfermidades e essa dor de estômago. Né? Olha que irmão, que bem. Você tem dor de estômago aí, ó, Timóteo também tinha. Glória a Deus. Brincadeiras, irmãos. Olha só. E nós entendemos, então, que ele dá essas ordenanças de cuidado, né, oferecendo para ele, dizendo assim, olha, toma um pouquinho de vinho para fins medicinais. Né, isso é importante a gente afirmar. Assim como nós vemos também, irmãos, que outras coisas eram usadas para fins medicinais. Como, por exemplo, Lucas 10:34 revela a nós que o óleo também era usado como fins medicinais. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, diz que a pasta de figo era usado para fins medicinais. Né? Produtos naturais eram utilizados com fins curativos, afinal não existia o avanço que nós temos hoje, né? O avanço tecnológico e farmacológico de hoje. Né? Usava-se então apenas os recursos naturais que existiam naquela época. Cabe lembrar, irmãos, e aqui eu quero fazer um parênteses, né, que é tradição e costume metodista a abstenção a bebidas alcoólicas. Essa tradição se remete à manutenção, igreja, da identidade dos primeiros metodistas lá do século XVIII. John Wesley, que era líder do movimento, incentivando a santificação e o envolvimento social dos metodistas, né, da igreja metodista com a sociedade, diante de uma sociedade inglesa perdida no vício e escravizada, né, na qual, pra vocês terem uma ideia, era retirado o cereal da mesa,
né, para virar bebida alcoólica. Era isso que acontecia, porque quem está viciado, você sabe o que acontece. Então retirava-se a comida da mesa para se transformar, né, para virar bebida alcoólica. Ele toma essa iniciativa, a abstenção de todo e qualquer, né, vício, de toda e qualquer bebida, de toda e qualquer droga, para vocês terem uma ideia. Essa atitude era um compromisso de John Wesley de amor e uma atitude profética em sua sociedade. Olha a dimensão que tem dos nossos votos de abstinência, por exemplo. No Brasil, o metodismo optou por manter esse costume, por entender que ainda é, no contexto do Brasil, né, no contexto brasileiro, necessário o nosso comprometimento profético e social. O alto índice, por exemplo, de homicídios e acidentes de trânsito, né, está diretamente ligado ao consumismo e ao consumo de drogas, né? Entre outros males que acontecem na nossa sociedade em decorrência, né, desses vícios. Daí a necessidade, igreja, que nós temos de não tomar bebida alcoólica e de denunciar os males que ela provoca na sociedade. O cuidado, então, de Paulo com Timóteo, portanto, revela a urgência de uma percepção mais equilibrada em relação ao corpo. Nós precisamos nos libertar da mentalidade equivocada, né? Não podemos olhar com desprezo nem com negatividade para a criação de Deus, como nós lemos lá no capítulo 4 no início, porque tudo que Deus fez é bom. Jesus, em sua encarnação, igreja, ele traz mais uma evidência de que o corpo não é mau. Quando ele assumiu, conforme está lá João 1,14, assumiu a sua forma humana. Toda a obra e perfeição de Deus estava ali. Ele foi o sinal inegável de que o corpo pode ser santificado, como diz Hebreus 4:25. Você pode abrir a tua Bíblia lá no livro de Hebreus? Quero ler com você esse texto, Hebreus 4:25. Amém, Sil, exatamente isso. Violência também, exatamente isso. Né? Deixa eu ver se tem mais um comentário. 4:25. Eu marquei errado o texto. Ai, Jesus, eu marquei errado o texto, igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui, espera só um pouquinho. Não, marquei errado, igreja, perdão. Eu vou achar aqui, eu já passo para vocês o texto de Hebreus, que nos remete a essa questão da santificação do nosso corpo, tá? Eu vou achar aqui, depois daqui a pouquinho eu já passo para vocês, já que eu marquei errado, perdão. Né? Cuidar-se, então, igreja, é uma atitude de reconhecimento e gratidão pela graça de Deus em nós. É demonstrar respeito e responsabilidade, né, por sua criação e pelo Evangelho. Portanto, podemos testemunhar a Cristo cuidando também da nossa saúde e do nosso corpo. Nós podemos demonstrar adoração ao nosso Deus através do cuidado do nosso corpo, né, da nossa saúde. Interessante pensarmos sobre isso. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida, meus irmãos? Pergunta aí. Eu quero agora sim, dentro de todo esse contexto, dentro dessa palavra pastoral agora, entrar na lição. Né? Se você tiver algum comentário, vai colocando aí, vai falando com a gente, né, para ver. Eu tenho algumas restrições, né? Eu tenho certeza que isso suscita muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Né? Existem outros segmentos evangélicos que permitem, né, a bebida alcoólica. Porém, para nós, irmãos, não é o tema de hoje, tá? Mas eu só quero fazer esse adendo. Para nós nos parece muito estranho. Certa vez eu vi um dos cabeças, né, da igreja, de uma dessas igrejas que permite, ele dizendo que ele não tomava, né, não bebia na frente, né, de irmãos que ele não conhecia muito a vida, para não escandalizar. Porque ele sabia que de repente a pessoa poderia estar vindo de um processo, né, de vício, né, um processo de alcoolismo, esse tipo de situação. Ora, irmão, se ele sabe que não é bom para o próximo, mesmo se tratando de uma questão de vício, né, deveria saber então que não é bom para ele mesmo. Então, para nós metodistas também é justamente isso, é um ato profético social, né, a nossa abstinência, né, quanto aos vícios, né. Nós vamos ler aqui que John Wesley fala inclusive sobre o cigarro também, mas mais para frente, tá bom? Vamos lá, igreja. Vamos começar então agora a nossa aula dentro desse contexto, né, dessa pastoral que a gente fez aqui.
Que a disposição espiritual é uma condição para o serviço a Deus, isso a gente já sabe, né? A nossa disposição espiritual. Salmo 100, versículo 2 vai dizer isso, né? Que a gente precisa alegrar-se, né, em servir ao Senhor. Nós já sabemos disso, mas não devemos nos esquecer que tão importante quanto ela é a disposição física também. Às vezes temos a disposição espiritual, mas nos falta a disposição física, né? Já dizia o autor do livro de Provérbios que um corpo físico descuidado produz preguiça demasiada, o que além dos prejuízos materiais enfraquece a disposição espiritual. Que coisa interessante, já parou para perceber? Quanto mais nós somos, né, fisicamente, né, frágeis, isso influencia inclusive nas nossas ações espirituais. Perceba muitas vezes o desânimo que nós temos, né? O pastor falando assim, vai ter o relógio de 24 horas, né? Ah, não, pastor, sábado eu tenho para descansar. Não é o que muitas vezes acontece, meu irmão? Seja sincero com você mesmo, não precisa colocar isso, né? Irmão, vamos fazer um ato evangelístico lá na Praça da Moça. Mas vai ter que andar tanto, eu vou me cansar. Percebe como as duas coisas acabam de uma forma ou de outra se juntando? O apóstolo Paulo, então, ele manifesta sua preocupação com a saúde de Timóteo, né, em sua primeira carta. E isso nos serve de inspiração para esse tema hoje, né? Em geral, igreja, ainda que inconscientemente, nós sabemos que as questões espirituais, em geral, nós separamos, ainda que inconscientemente, as questões espirituais das questões físicas, né? Isso se dá em parte por influências de filosofias antigas, como nós falamos que veio lá de Platão, né? Temos, na maioria das vezes, a concepção de que toda a obra de Jesus na cruz diz respeito apenas à dimensão espiritual, né? Sem conexão, muitas vezes, com a nossa dimensão do corpo. Sendo o nosso corpo uma realidade descartável, né? O pensamento é mais ou menos assim, por que gastar tempo cuidando de algo que será jogado fora um dia? Não é? Muitas vezes nós não vimos gente pensando assim, né? É o que geralmente a gente acaba se perguntando, é o que a gente acaba ouvindo por aí. Portanto, um desafio da fé é repensar o valor de nosso próprio corpo. Né? Nesse texto indicado, nós encontramos uma orientação de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Né? Nós lemos lá, cuide de você mesmo. Essas palavras, igreja, encerram uma pequena sessão com diversos conselhos de Paulo a Timóteo, para que seu discípulo desenvolvesse bem o seu ministério. Um aspecto muito importante é o que o cuidado orientado por Paulo é integral e não apenas espiritual. Está lá em 1 Timóteo 5,23, em que nós lemos, né? Não beba somente água, beba também um pouquinho de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Diante de constantes enfermidades, principalmente no estômago, Paulo orienta Timóteo a se medicar. O vinho, por suas propriedades ácidas, né, ele tinha um efeito antisséptico no estômago, né, sendo comum no tratamento medicinal no mundo antigo. Olha que interessante isso. E ao invés de ignorar uma limitação física como se não fosse importante, Timóteo é encorajado por Paulo a se cuidar. A sensibilidade para o cuidado, né, ela acaba se ampliando quando nós compreendemos melhor o lugar do nosso corpo lá desde Gênesis, para vocês terem uma ideia. A cada gesto criativo, né, um refrão encantava essa narrativa. Nós falamos um pouquinho sobre isso no Ágape ontem, né? Deus viu que isso era bom. A criação do ser humano está registrada lá em Gênesis e é vista por Deus como algo muito bom. Já em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, igreja, olha que interessante. A descrição desta criação é ainda mais interessante, porque diz assim o texto, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou um ser vivente. Olha que interessante, do pó da terra com o sopro de vida do Espírito, né, que foi assoprado em suas narinas, criou-se então o ser humano. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, é a junção do pó da terra, que é o corpo, e o fôlego de vida, que é o espírito. Estes relatos, igreja, nos ensinam que somos de fato seres viventes, né, na fusão corpo e espírito. Como brincou, mas é uma verdade mesmo, né, Renato? E a Sil também falou sobre isso, né? Nós não somos... qual que é o termo que o Renato usou que eu gostei aqui? Deixa eu ver. Almas penadas, né? Não somos. Nós temos um corpo. E essa junção desses
desses dois, tanto do corpo como também do espírito, forma a boa criação de Deus, a perfeita criação de Deus. Olha que interessante isso. Isso é demais, irmãos, né? Ambos constituem a nossa identidade, né? Apesar da mentalidade, da desvalorização da nossa realidade material, né? O corpo criado e dado por Deus a nós, ele é visto por ele, como pelo próprio Deus, né? Como algo muito bom. Por isso, como mordomos do Senhor, né? Nós sabemos que somos mordomos, servimos ao Senhor, né? Cabe a nós o zelo por toda a sua criação, inclusive o nosso autocuidado. O nosso autocuidado. Cuidarmos, né, da nossa saúde. Por fim, como último aspecto favorável ao valor do corpo, nós temos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, assumiu a nossa forma humana e se fez carne. João 1,14, citei lá embaixo na pastoral. Toda a santidade de Deus estava na vida, nas obras e no corpo de Jesus. Como realidade histórica, sem nenhum pecado, Hebreus 4 vai dizer sobre isso. Ah, lembrei, irmãos, eu marquei. Não, tá errado ainda. Ah, Jesus, eu vou achar esse texto e eu já passo para vocês. Fiquem tranquilos. Né? Sem pecado algum. Olha que interessante isso. A realidade histórica de Jesus nos diz, né, que ele habitou num corpo perfeito, santo, né, não conheceu o pecado. Jesus nos ensina que o nosso corpo não é inimigo de nossa vida espiritual, mas pode ser um instrumento para a sinalização da vida abundante que ele tem para nós. Por isso, cuidemos de nossa saúde. Posso repetir isso de novo para você entender? Jesus nos ensina que o nosso corpo não é inimigo de nossa vida espiritual, mas pode ser um instrumento para a sinalização da vida abundante que ele tem para nós. Por isso, cuidemos da nossa saúde. Amém? Deixa eu ver aqui, ó. Samira faz aqui uma colocação. Em Colossenses 3:5 a Bíblia fala inclusive sobre o apetite desordenado. Amém, Samira? Perfeito. Exatamente sobre isso, né? Olha que interessante isso, meus irmãos. De acordo com o salmista, né, o corpo físico é um mistério de Deus. Lá, Salmo 139, se você lá o Salmo 139, 3 a 16. Algo assombrosamente maravilhoso, né? Esse instrumento maravilhoso nos é dado para viver na terra e sinalizar a graça de Deus. Gosto sempre de pensar, igreja, nas descobertas da ciência, né? A ciência descobre cada funcionalidade do nosso corpo, né, que causa espanto na comunidade científica. O salmista já reconhece isso, ó, há muito tempo, né? Salmo 139, 13 a 16. Ele vai dizer que o nosso corpo, né, é algo assombrosamente maravilhoso. Né? E isso nos foi dado, esse instrumento maravilhoso nos é dado para viver na terra e sinalizar a graça de Deus, né? A preocupação com a saúde não se revela só na palavra. John Wesley, também, olha que interessante isso, igreja, também manifestou esse cuidado com um amigo seu, um pastor amigo seu. Ele escreve uma carta para um tal de Richard Steele. E olha o que John Wesley diz para Richard Steele. Olha que interessante. Se a saúde é importante para você, não jante nada mais que um pouco de leite ou um cereal com água. Nós estamos falando de uma Inglaterra antiga, tá? Por isso que o cereal é muito, tá muito presente na mesa dos ingleses daquela época do século XVIII, tá? Então ele diz isso para esse tal de Richard Steele. Se a saúde é importante para você, não jante nada mais que um pouco de leite ou cereal com água. Com a ajuda de Deus, isso lhe protegerá de uma desordem nervosa, especialmente se levantar bem cedo todas as manhãs. Quer você pregue ou não, acorde cedo. Seja ativo e diligente. Evite a preguiça, moleza e a indolência. Né? Evite a preguiça, a indoleza e a indolência. Fuja desse tipo de coisa, senão nunca passará de um meio cristão. Né? Metade de um cristão nunca vai conseguir a vida abundante de Cristo, né? Seja limpo. Olha os conselhos de John Wesley, muito parecidos com esses que nós estamos vendo aqui de Paulo para com Timóteo, né? E ele continua dizendo assim, ó, seja limpo, evite todo aspecto desagradável, a sujeira, o desasseio. O desasseio é uma aparência, né, de sujo em sua pessoa, em sua roupa, em sua casa e em tudo o que lhe rodeia. E aí ele vai terminar dizendo assim, ó, não use tabaco,
né? Era algo muito comum também na Inglaterra antiga, né? O cigarro, não use tabaco. É um capricho impuro e daninho. Vai te consumir, vai te matar. Né? Deve romper com esses costumes perniciosos. E aí ele termina essa carta então com esses conselhos, né, para esse pastor, né, da sua época. Olha que interessante, meus irmãos. Como que o Espírito nos leva a falar não somente do Espírito, mas do cuidado que nos é, né, compelido, que nos é tido para com o nosso próprio corpo, né? Olha que interessante isso. Ainda que não tenhamos controle total, igreja, sobre os males que podem atingir o nosso corpo, né? À medida que já se comprovou, né, que muitas doenças, enfermidades e limitações podem ser adiadas e até mesmo evitadas com alguns cuidados diários com o corpo e a saúde. A ciência diz isso, nós já sabemos. Algumas doenças, enfermidades e até limitações podem ser adiadas, né, com pequenos cuidados que nós temos diariamente, né, com o nosso corpo e a nossa saúde. E algumas dessas práticas são acessíveis, né, e nós precisamos atentar para cada uma delas. Quero deixar algumas recomendações aqui nesta lição para você. Anote aí se possível, né? A primeira dela, exercite o corpo. Cada pessoa tem o seu ritmo e é sempre bom seguir recomendações médicas. Fato. Porém, o sedentarismo é um veneno para o corpo. O exercício físico, ele melhora o humor. Eu, pastor, nós estamos usando aqui a ciência ao nosso favor, né? O exercício físico melhora o humor, diminui o estresse, a pressão arterial, né? Ajuda contra o envelhecimento, né? Diminui o risco de doenças, ajuda no controle do peso, entre outras tantas coisas. Segunda dica. Silvio, amarrar o sapato com o barrigão, é difícil, é verdade. Segunda aqui advertência que eu faço também à igreja através dessa lição. Exercite a mente, exercite o corpo, exercite a mente. Né? Quanto mais ela for usada, igreja, mais forte se tornará. Né? Leia bons livros, ouça boas músicas, separe tempo para reflexão e meditação. Né? A oração pode fazer parte desse tempo, ajuda muito a descansar a nossa mente. Né? Siga a orientação bíblica, né? Preenchendo, como diz Filipenses 4:8, preenchendo a nossa mente com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Não é o que diz Filipenses 4:8? Cuide da sua mente. Terceira advertência de cuidado que nós devemos ter com o corpo que o Senhor nos concedeu, que é bom. Alimente-se bem, né? Alimente-se bem. Siga a orientação de especialistas, né? Descasque, essa frase é interessante, tá entre aspas, tá? Descasque mais, desembale menos, né? Coma coisas mais naturais, né? Beba muita água, evite alimentos industrializados. Faça dietas, né? Faça jejum, irmão, de forma consciente. Né, nós vamos abrir para a igreja agora, meu irmão, de sexta-feira. Né, a liderança da igreja já faz durante muito tempo já jejum de sexta-feira. Irmão, e como é bom, como tem sido prazeroso para nós. Né? É claro que o corpo ele se sente sim mortificado, mas o espírito vivificado, meu irmão. Mas nós sabemos daquela alegria que nos invade, sabe? Mesmo com fome, o nosso corpo irradia, fica forte. Olha que interessante isso, faça dietas, faça jejuns, né, de forma consciente, sem colocar a sua saúde em risco. Você não pode fazer isso também, colocar a sua saúde em risco. Quarta dica que eu quero deixar com vocês aqui, descanse. Né? Falamos ontem, quem estava lá na Dona Léo, a Jaque, né, o seu Hernani estava ontem no Ágape, nós falamos sobre isso, sobre descanso. Em um mundo cada vez mais competitivo, igreja, descansar parece ser coisa de gente preguiçosa. Mas é justamente o contrário. Descansar é coisa de gente corajosa, de gente sensata, né? E de gente de fé. Gente de fé que sabe de seus limites. O descanso é necessário para uma vida plena. Por isso é visto na Bíblia como mandamento. Afinal, até Deus descansou. Está lá em Gênesis 2, de 2 a 3. Descanse. Né? Tem gente que não para um minuto, né? Em especial mulheres, quero fazer essa advertência pastoral para você mulher, né?
Eu sei que é difícil, vai falar, pastor, não é tão fácil, mas mulher não para. Mulher às vezes chega, sabe, do trabalho, já vai limpar a casa e acorda no outro dia e já tem tanta tarefa para fazer. Aprenda a descansar, mulher. Né? Quinta, que é advertência e conselho que eu faço para vocês, né? Siga recomendações médicas. Fazer consultas médicas e exames periódicos, tomar medicações indicadas por equipe médica, fazer terapia, acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, né? Dentre outros cuidados necessários ao corpo e à mente, não é pecado. Não é falta de fé. Irmãos e irmãs, quero deixar aqui uma palavra para vocês, né? Algo que precisa ser combatido em nosso meio. Um preconceito, de novo, que não vem da gente, vem de uma geração passada, né, onde falava que problemas de saúde, problemas psiquiátricos, problemas, né, psíquicos, resultante de falta de fé. Não é. E, de novo, Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que Ele usa a ciência para mostrar isso ao seu povo. Né? Nós sabemos que a ciência hoje explica a cada um de nós, né, que assim como nós pegamos resfriados, você tem fé, você pega resfriado, não pega? Deus permita que não seja o Covid-19, mas você pega um resfriado, né? A tua mente também adoece. Por isso que nós devemos seguir essas recomendações, né, que a Bíblia nos concede, que a Bíblia nos orienta, né, para mantermos também não só o corpo, né, com uma saúde, mas a mente boa também. Mas ainda assim pode ser que sejamos adoecidos, acometidos dessas doenças. Não é falta de fé. Nós sabemos também que em alguns casos é realmente, sabe, problemas de espirituais. Nós sabemos disso. Amém? Nós sabemos que em alguns casos, mas tantos outros, meu irmão, é apenas a consequência da vida que nós levamos, consequências da nossa alimentação, do nosso corpo, né? O corpo, muitas vezes, falando alto para nós, né? Eu tenho sempre aquele meu testemunho que eu digo, meu irmão, e mais uma vez eu quero contar aqui para a igreja, né? Eu trabalhei 17 anos no cartório, meu irmão, tinha lá ali uma condição privilegiada, um salário alto, né, uma estabilidade ali no cartório onde eu trabalho. E aí, durante certo tempo, meu irmão, eu fui parar simplesmente na emergência de um hospital. Né? E o médico, Deus usou a boca do médico para falar comigo. Né? Olha só, foi numa época que a Thelma estava grávida do Davi. E Deus falou comigo daquela forma, através daquele médico, e falou assim, olha, você está com sinais claros de estresse. Ele falou claros e fortes de estresse. Ele falou, se você não parar agora, o teu corpo vai te parar. Você entende, irmãos? E aí eu tive que optar, meu irmão, pela saúde, pela vida, né, por preservar aquilo que o Espírito, que o próprio Deus nos concedeu, que foi o meu corpo. Né, para poder vivenciar, meu irmão, a espiritualidade que estava me destinada. Como hoje, assim, eu faço como pastor. E abrir mão do meu emprego. Amém? Então, cuide, né, do seu corpo, cuide da sua mente, né, descanse, aprenda a descansar, alimente-se bem, né, e siga recomendações médicas. Né, procurar um especialista médico não é pecado, não é falta de fé. Mas é um cuidado e adoração a Deus que você pode fazer. Eu sempre recomendo dessa forma, irmãos, eu falo assim, né, até antes de ir no médico, ore ao Senhor. Né? E o Senhor, meu irmão, se não te curar naquela hora, Ele vai te curar através da vida dos médicos, porque não existe sabedoria, né, que a gente visualize e glorifica a Deus, meu irmão, maior do que a vida dos médicos. Né? Quando a gente vê cirurgias acontecendo, eu só consigo contemplar Deus ali. Eu falo, como que pode o ser humano realizar aquilo? E eu entendo que Deus deu sabedoria para aqueles homens realizar esta obra, né? Realizar aquelas cirurgias. E glorifico a Deus toda vez que eu vejo isso. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Ó, a Samira colocou aqui, ó, libera a endorfina também, amém. Além de diminuir a fome no inverno. Amém. Acho que você deve estar falando de exercícios físicos, né, Samira? Ai, que bênção. Aí, ó, a palavra de hoje casou. Né? A Jaque está deixando aqui, irmãs. Nesse sábado, nós temos live de mulheres às 17 horas. Teremos a presença do nutricionista cristã Larissa Rocha. Atenção, mulheres, né? Eu sei que é especial para mulheres, mas acho que os homens podem dar uma espiadinha lá também. Irmãs, prestem atenção, ó, sábado, 17 horas. Né? Como nós temos falado de cuidar do nosso corpo. Amém? Tem algum comentário, meu irmão? Faça aí. Quero terminar agora concluindo, né, essa parte da importância. Espero que você tenha entendido, né, antes de fazer a conclusão.
Ninguém está perguntando nada, então eu acho que está bem claro para todos nós, né? Mas eu queria concluir agora dizendo assim, né? O cuidado do corpo e da mente, cuidando, desculpa, do corpo e da mente, nós evitaremos a morte, doenças, o envelhecimento ou qualquer mal que possa vir sobre o nosso corpo? Claro que não. A Bíblia não esconde o fato de que somos mortais. Eclesiastes 7:2 diz isso. Que somos ainda um corpo corruptível e que só um dia seremos revestidos e revestidas da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15 diz isso. Além disso, igreja, há de se considerar alguns fatores que estão acima de nós, né? Como, por exemplo, acidentes, herança genética, né? A irresponsabilidade alheia, que pode ceifar as nossas vidas, né? Catástrofes naturais. Devemos considerar isso. Porém, Deus espera de nós uma resposta positiva ao seu chamado para que cuidemos de tudo que Ele criou. Lembra quando nós falamos que também a nossa responsabilidade de cuidarmos, que foi dado a Adão, e isso passa de cristão para cristão até hoje, de cuidarmos da natureza, da criação de Deus? Por que nós somos então tão negligentes com o próprio corpo que Ele criou? Deus espera de nós, igreja, uma resposta positiva ao seu chamado para que cuidemos de tudo que Ele criou. E o nosso corpo faz parte disso. Sem dúvida, essa missão começa quando cuidamos da nossa saúde. Quando nós contemplamos toda a complexidade do nosso ser. E eu louvo a Deus de novo, como eu sempre falo, por ser metodistas, né? Nós enxergamos, meu irmão, que Deus e o ato salvífico de Cristo, né, contempla todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. O cuidado pessoal, né, tornará possível o cuidado também com o próximo. Leia lá de novo comigo o texto base, 1 Coríntios 4,16. Paulo, depois de dar essa recomendação, né, a Timóteo, ele termina esse capítulo dizendo assim, ó, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si, como também aqueles que te ouvem. O exemplo que você está dando, Timóteo, salvará não somente a ti, como também a todos aqueles que te ouvem. Por isso, nós queremos terminar hoje dizendo, cuide-se. Cuide do teu espírito, cuide do teu corpo. Né? Ele é criação de Deus, ele é perfeito, né? Segundo toda a boa perfeição que Cristo criou. E nós devemos ser zelosos para com ele. Amém? Quero terminar agora de fato mesmo com algumas dúvidas, né? A Bíblia ela relata sobre a questão da pecaminosidade da carne. Quando nós citamos isso, meu irmão, nós não estamos falando do corpo, né? Nós estamos falando do nosso ato pecaminoso, né? De como nós pecamos. E essa simbologia que o apóstolo Paulo diz né? Se refere à humanidade, não. A falha, né, ao pecado existente em nossa vida, né, mas não necessariamente ao nosso corpo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam separando isso, né, e espero que vocês, em nome de Jesus Cristo, né, vivam a plenitude da vida que Cristo tem para nós, cuidando, meu irmão, da sua mente, cuidando do seu corpo e cuidando também do teu espírito. E dessa forma poderemos alcançar, meu irmão, aquilo que o próprio Cristo nos diz, a vida abundante que nos é prometida. Amém? Não é livre de circunstâncias, não é livre de doenças, não é livre de... Não, tudo isso pode ainda nos acometer. Porém, nós devemos cuidar e sermos zelosos com aquilo que Deus criou. Amém? Quero então ler aqui. Deus é bom, já nos respondendo nossas orações de 24 horas, porque já estão dando palavra de saúde, vida e salvação. Amém, dona Léo? Você viu que bênção? Lúcio, prazer ter você aqui, meu irmão. Uma bênção ter você aqui, meu irmão. Um conselho que eu quero dar, não pendure máscaras juntos de chaves ou outros objetos que você usa com muita frequência. Você pode estar passando vírus para outras pessoas. Amém, Lúcio? Obrigado. Eu vou tirar de lá depois, viu? Fica tranquilo. Mais alguém, irmãos? Quer algum comentário aí? Quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus.
achei que tivesse travado aqui, não travou não. Quero orar agora pela sua vida em nome de Jesus Cristo, para que você possa agora, meu irmão, pensar e refletir, meditar sobre essa palavra do cuidado, da sua saúde, do seu corpo, né, do teu espírito, né, vivendo a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Fecha os teus olhos onde você está aí, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pela tua obra. Nós te rendemos graça, Senhor, porque verdadeiramente, Pai amado, bem sabemos, ó Pai, de que o Senhor nos formou, Pai amado, como um ser holístico, Pai amado. Um ser, ó Pai amado, que é existente, Pai amado, em corpo, alma e espírito. E nós sabemos, ó Pai, que o teu alvo, o teu ato salvífico, Senhor, contempla, Pai amado, a totalidade do ser humano, Pai. Muito obrigado, Senhor Pai amado, porque salvastes o nosso espírito. E sabemos, ó Pai amado, que é Ele, Senhor Pai amado, que viverá a eternidade. E nisso temos confiança e te glorificamos, ó Pai amado, dia após dia, Senhor. Mas bem sabemos também, Pai amado, que nos deste, Pai amado, esse corpo físico para cuidarmos, ó Pai amado, como diz também 1 Coríntios, ó Pai amado, onde, Pai amado, os homens destruindo seus corpos, ó Pai. O apóstolo Paulo então diz que aquele que destruir o seu corpo, Pai amado, Deus os destruirá primeiro. Nós entendemos, ó Pai amado, que Ele é a habitação, Pai amado, do Deus Espírito Santo em nós, ó Pai amado. E nós te rendemos graças e pedimos perdão, Senhor. Se temos sido, Pai amado, negligentes, ó Pai amado, e submissos, ó Pai, quanto ao cuidado do nosso corpo. Bem sabemos também, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, é capaz de nos levar, ó Pai amado, ao equilíbrio da vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor, Pai amado, nos oriente, nos dê a sabedoria, Pai amado, para caminhar, Senhor, no equilíbrio da vida, meu Pai. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, Pai. Não nos deixe, Pai amado, também só preocupar com o corpo, Pai, como os helenistas e os gregos faziam. Não permita-nos, ó Pai amado, também sermos negligentes com o corpo, Pai amado, como a Igreja Católica foi, Pai amado, na Idade Média. Nós queremos, ó Pai, viver a plenitude e o equilíbrio da vida, para glorificar ao Senhor em tudo que fazemos, Pai. Porque esta vida foi o Senhor que nos concedeu. E nós, Pai amado, queremos fazer dela, Pai amado, motivo de alegria, motivo de louvor, motivo, Senhor, Pai amado, de glórias ao Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cuida, Pai amado, de cada um de nós. Cuida, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, da palavra lançada agora. Cuida, Pai amado, de nós, ó Pai amado, para meditarmos, refletirmos, ó Pai, e termos novas posturas, Senhor, diante, Pai amado, desta lição, diante, Pai amado, como a Dona Léo acabou de colocar, resposta de oração, Pai amado, do nosso relógio de oração. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos, ó Pai amado, porque vimos mais uma vez que a Tua palavra contempla, Senhor, todas as áreas do ser humano, e em todas elas, ó Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus lhe abençoe, que você reflita. Se tiver alguma dúvida, mande para nós depois. Você que precisa verdadeiramente entender essa palavra, viva essa palavra agora, cuide do teu corpo. Lembrando, irmãos, agora às 15 horas, temos um encontro com os nossos juvenis. Atenção pai, atenção mãe, coloque seu juvenil aí para participar com a gente. Logo às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. A nossa programação segue durante a semana. Quarta-feira, célula. Sexta-feira, reunião de oração. Sábado, encontro das mulheres logo cedo. E às 17 horas, como a Jaque colocou aqui, mulheres, o encontro de mulheres com a nutricionista cristã Larissa Rocha. Já prepara aí, já agende aí, participe conosco, Eu tenho certeza que você vai ser mais do que abençoada. Amém? Deus te abençoe. Um grande dia para vocês. Fiquem com Deus. Um bom domingo com a família. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais.